A suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. Victor Hugo. Capítulo 1. O menino que carregava uma promessa. A origem do amor de Yuta e Rika. Antes de se tornar um dos xamãs mais excepcionais de sua geração, Yuta Okotsu era apenas um garoto comum. Um garoto tímido, frágil, sensível, desses que o mundo facilmente esmagaria se não fosse por uma única luz que o acompanhou desde cedo. Rika Orimoto, sua melhor amiga, seu primeiro amor, sua promessa mais pura. O elo entre os dois não nasceu de tragédia, mas da beleza da inocência. Era aquela amizade infantil tão forte que se tornava inevitável, tão natural que parecia eterna. E talvez isso tenha sido o início de tudo, um amor tão sincero que o destino não conseguiu deixar morrer. Yuta e Rika cresceram juntos como duas metades destinadas. Ele, solitário, ela, carinhosa e cheia de vida. Onde Yuta se encolhia, Rika estendia a mão. Onde o mundo o intimidava, ela o protegia. Rika era a coragem que ele não tinha, a alegria que ele não sabia expressar. E então, como símbolo dessa união, nasceu a promessa: vamos nos casar quando crescermos. Uma frase infantil, mas para Yuta, era tudo. A primeira vez que alguém o escolhia. Mas o destino é cruel com aqueles que amam profundamente. E o amor puro que nasceu entre os dois se tornou a semente da tragédia que assombraria Yuta por anos. No dia em que Rika morreu em um acidente na sua frente, algo dentro dele se quebrou. E outra coisa, muito mais sombria, se despertou. Yuta não entendeu, não compreendeu o horror. Só soube de uma coisa: ela voltou para ele. Volta não como menina, mas como maldição. E é aqui que a narrativa de Yuta se desvia do comum. Muitas histórias começam com perda, a dele começa com a permanência daquilo que deveria ter ido embora. O amor puro, bonito, sincero, aquilo que deveria ter sido sua força, se torna seu fardo. A promessa infantil vira corrente, o afeto vira tormento. Rika, agora transformada, passa a proteger Yuta não com carinho, mas com violência absoluta. E Yuta carrega tudo isso, a culpa por ainda tê-la ao seu lado, o medo de machucar os outros, o terror de ser amado por algo que ele mesmo não compreende. Quando o amor se torna maldição, a transformação de Rika e a culpa de Yuta. A morte de Rika deveria ter sido um adeus, o fim trágico de uma vida luminosa que prometia um futuro doce. Mas, para Yuta, o que veio depois não foi luto, foi assombração. A aparição de Rika em sua forma amaldiçoada não foi algo que ele escolheu, foi algo que o mundo jogou sobre ele como um peso impossível de carregar. Rika não voltou como memória, não voltou como espírito. Ela voltou como a maldição mais poderosa de sua era, uma entidade grotesca e violenta que esmagava qualquer um que ousasse aproximar-se de Yuta. E cada grito, cada morte evitada por medo, cada olhar apavorado que recebia, tudo isso ia se acumulando na mente dele como um veneno silencioso. Yuta não entendia o que estava acontecendo, mas em seu coração havia apenas uma certeza: ele era o culpado. Era assim que ele vivia, um garoto cercado por colegas que o evitavam, por adultos que o temiam, por autoridades que queriam isolá-lo. Yuta se via como um monstro, alguém que, por existir, machucava. A presença de Rika transformava sua vida numa prisão que ele mesmo acreditava merecer. Se ela está assim por minha causa, então eu sou a maldição. Essa era a verdade que Yuta repetia dentro de si. Mas há algo ainda mais profundo. Yuta nunca conseguia odiá-la. Mesmo amaldiçoada, mesmo monstruosa, mesmo trágica, ela ainda era Rika, sua melhor amiga, sua promessa. E esse afeto, tão humano, tão inocente, se tornava uma tortura emocional. Ele tinha medo dela, sim, mas tinha ainda mais medo de perdê-la de novo. Esse paradoxo, amar e temer ao mesmo tempo, é o que transforma Yuta num personagem tão complexo. Sua dor não vem apenas da maldição em si, mas da culpa de acreditar que foi sua incapacidade de deixar ir que a trouxe de volta. O amor que deveria libertar o coração, agora o aprisiona. Entre a morte e o afeto, Yuta chega à escola Jujutsu e enfrenta a realidade do seu poder. A chegada de Yuta Okutsu a Jujutsu Rai não foi um passo em direção à esperança, foi seu último recurso antes da execução. Para o mundo dos feiticeiros, ele representava um risco absurdo. Um garoto emocionalmente instável, ligado a uma das maldições mais perigosas já registradas. Mas, para Satoru Gojo, Yuta não era um monstro. Era um menino ferido que precisava de alguém que acreditasse nele antes de julgá-lo. Essa foi a primeira mão estendida desde Rika. E Yuta nunca esqueceu. Quando pisa na escola, Yuta se vê diante de algo que nunca teve. Um lugar onde ele poderia existir sem ser tratado como um erro. Mas essa sensação não vem de imediato. No início, ele tremia ao conhecer seus colegas, Maki, Panda e Toji. Ele acreditava que colocaria todos em perigo, que seria rejeitado, temido ou isolado mais uma vez. Porém, o inesperado aconteceu.
eles não fugiram dele. Maki, direta e feroz, tratou Yuta como alguém normal, desafiando sem medo da maldição que o acompanhava. Panda tentou quebrar o gelo com sua espontaneidade. Toji, mesmo com seu vocabulário limitado, conseguia transmitir acolhimento sem precisar de palavras. Pela primeira vez, Yuta percebeu que talvez, só talvez, ele não estivesse condenado a uma vida de solidão. Mas a verdade cruel ainda permanecia, o poder de Rika. E, ao treinar, Yuta começa a entender algo que o assombra ainda mais: a força dela depende dele. A maldição responde às emoções de Yuta com intensidade devastadora. Seu medo gera caos. Sua determinação cria destruição. Seu amor prende Rika a este mundo. E cada revelação é um espelho apontando para uma verdade que ele evita enxergar. Ele não é vítima da maldição, ele é o centro dela. E é nessa contradição, entre um amor que o sufoca e um afeto novo que o salva, que Yuta começa a despertar. Não como maldição viva, mas como um feiticeiro capaz de decidir seu próprio destino. Libertação, dor e verdade. O dia em que Yuta descobriu o significado do amor condenado. O confronto final de Yuta contra Suguru Geto não foi apenas uma batalha, foi o ponto culminante de tudo que ele havia carregado desde o dia em que Rika morreu. Não era apenas sobre vencer um inimigo, era sobre enfrentar a verdade que ele evitou por anos. O amor que deveria protegê-lo havia se tornado uma corrente que prendia tanto ele quanto a própria Rika. E libertar-se significava, inevitavelmente, deixar ir. Durante a luta, quando Yuta decide arriscar tudo, algo muda dentro dele. Pela primeira vez, não é Rika que o força a lutar, é ele quem a chama. Não para se esconder atrás dela, mas para usá-la como extensão de sua vontade, vontade de proteger seus amigos, vontade de continuar vivo, vontade de ser alguém digno do amor que recebeu. É ali, naquele instante, que Yuta finalmente entende: o amor verdadeiro não se sustenta na possessão, mas no sacrifício. E quando a batalha termina, quando o risco passa, Yuta enfim encara a verdade que o acompanhava desde criança: Rika não era uma maldição criada pelo seu apego. Ela havia se transformado por vontade própria, movida pelo amor incondicional que sentia por ele. A maldição não era fruto do egoísmo de Yuta, mas do desejo desesperado de uma menina que não queria deixá-lo sozinho. E ao aceitar isso, Yuta faz o que nenhum feiticeiro esperaria. Ele libera Rika. Ele escolhe quebrar a promessa infantil que os aprisionou por anos, não por falta de amor, mas por respeito ao que ela significava. Yuta ajuda Rika a seguir adiante, a descansar, a ser apenas uma lembrança bonita. No abraço final, Rika volta à forma que ele lembrava, doce, gentil, radiante. E, ao desaparecer, deixa em Yuta não a sensação de perda, mas de plenitude. Porque agora ele entende o que o amor realmente é. Não eterno, mas verdadeiro. Não possessivo, mas libertador. Não condenação, mas despedida. E assim, ao deixar Rika partir, Yuta Okotsu finalmente deixa de ser um menino assombrado, para se tornar um feiticeiro que carrega o amor não como maldição, mas como força.